Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Mob Psycho, segunda temporada, episódio de número 5. Vamos falar sobre esse episódio e também sobre o que eu venho achando dessa temporada nova. Eu já gravei um vídeo do primeiro episódio da segunda temporada de Mob, mas nesse vídeo em si eu quero mais falar o que eu tô achando do protagonista até do que do episódio, mas eu vou falar de ambos, vai ser bem rápido até, porque Mob é um anime que tipo, você vê por 3 motivos ou até mais, mas eu quero falar um pouco desses 3 motivos, ou até 2. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve no canal, já se inscreve agora antes que você esqueça, compartilha o vídeo, dê like, isso ajuda bastante, então conto com sua inscrição, com seu like e com seu comentário falando o que você tá achando, e me diga por que você vê Mob Psycho, me diga nos comentários isso, mas agora vamos ao vídeo. Um dos motivos de Mob ser tão bom é que o autor de Mob é o mesmo autor de One Punch Man. Muitas pessoas não sabem desse fato, mas é um fato que eu acho legal de falar e até acho legal de citar porque eu assisti Mob antes, eu só fui assistir One Punch Man bem depois e tipo, posso dizer que eu prefiro Mob, mas isso é um fato porque o autor é muito bom. Também, o segundo fato que dá pra falar é que Mob é um anime divertido. Você gosta do protagonista, embora ele não tenha uma expressão, você gosta quando ele toma atitude. Isso é um fato que eu devo dizer que eu gostei bastante, ainda mais nessa segunda temporada. E o terceiro fato é que você vê Mob pela reflexão que Mob tá trazendo, ainda mais na segunda temporada. Ou eu que não percebi na primeira temporada, admito. Mas nessa segunda temporada eles estão trazendo uma reflexão do protagonista, algo que eu gosto. Só que também é algo que você às vezes dificilmente percebe, eu admito, porque é algo que eu gosto de assistir pensando, o que será que o anime vai trazer? Então não é só um anime divertidozinho de protagonista apelão, é um anime que tem uma reflexão no protagonista e nos companheiros em torno dele. Então é um anime que tem que ser visto prestando atenção. Mas isso são alguns pontos que me levam a gostar de Mob, eu queria comentar isso nessa parte do vídeo. Mas vamos falar agora do episódio de número 5. O episódio seguiu o Mob em um mundo paralelo, alternativo do mundo que ele existe. Nesse mundo paralelo que ele está, é tipo o mesmo mundo dele, só que numa versão paralela, como já diz o nome. Só que o problema nesse mundo é que ele está sem os poderes dele. E o que acontece? Isso é algo que eu achei legal do episódio ter destacado. O que aconteceria se o Mob não tivesse companheiros? Pode parecer bobo, porque ele é um protagonista apelão, tem poderes, mas no mundo que ele existe, no mundo que ele está, na verdade, não paralelo, você nunca vê ele usar os poderes para bem próprio, de certo modo. Você viu no episódio 1 da segunda temporada que ele reconstruiu lá aquele livro, mas nem foi para ele, foi lá para a garota lá, companheira dele. Então você nunca vê o Mob querer usar os poderes dele para bem próprio, tipo, se uma pessoa tá quase brigando, batendo nele, ele deixa que bate, ele não se defende, ele não usa os poderes, algo que essa segunda temporada vem trazendo bastante. Mob, se defenda. Isso é algo que a gente torce, e é por isso que eu gostei desse episódio. Pode parecer estranho, mas foi um episódio satisfatório. Porque eu queria ver o Mob ganhar um pouco de atitude, e por mais que o Mogami, se eu não me engano, aquele paranormal, ele estivesse manipulando o Mob naquele mundo lá, foi importante, porque foram 6 meses que o Mob ficou sofrendo naquele mundo, desde piadinhas, desde agressões. Isso fez com que ele estivesse chegando no limite, que o Mogami daí deixou que ele usasse os poderes. Só que ele usou porque ele já estava com raiva, ele já estava pensando o que eu fiz para vocês. Isso é algo que o anime traz tanto pro protagonista como é algo real. Tipo, muitas pessoas sofrem o que o Mob sofre. E é esse o questionamento que a pessoa tem. O que eu fiz? Isso é algo que o anime eu gostei de ter colocado e eu achei mais legal ainda pelo protagonista ter tipo ficado num momento de ira, um momento que ele não tava mais se aguentando, e daí ele liberou os poderes dele e começou a atacar todo mundo. Só que isso ia mudar a personalidade dele, porque ele não ia mais ser aquele Mob amorzinho que ele é, ele ia acabar com todos, ele não ia ter os sentimentos que ele tem. Então a chegada daquele parceiro dele lá naquele mundo paralelo lá do Covinha, se eu não me engano que é o nome, então, foi muito importante, porque com a vinda dele, começou a ter lembranças, tipo, dele, de quem ele é, do nome dele, dos companheiros, do mundo que ele realmente existe. Então, eu achei que isso foi importante, porque assim, ele voltou a ser o que ele era.
Só que, como ele mesmo falou, ele aprendeu algo. As pessoas podem mudar e ele quer mudar as pessoas, porque se não fosse pelos companheiros que ele tem, tipo, muita coisa poderia ter acontecido. E isso foi legal, porque o episódio colocou, tipo, a importância das pessoas, como são raros encontrar companheiros, porque todo momento no mundo real que o Mob existe, ele tá sofrendo um perigo, só que tem o irmão dele, tem o clube que ele participa defendendo ele, e já naquele mundo paralelo ele não tava usando os poderes. Então o anime colocou não só, tipo, a questão dos poderes, que é importante você usar pra atacar, tipo, seria muito do anime, ele colocou que é importante você se defender, e o mais importante que isso é você ter companheiros que vão te proteger, e isso é algo legal. Além da grande mensagem que o anime, o episódio de número 5 colocou, que as pessoas podem mudar, só depende do esforço. Isso foi muito legal e eu tive que destacar. Vamos falar agora da outra parte do episódio. Eu acho que a parte de reflexão eu já quis trazer no vídeo, eu acho que você entendeu, ou você revê o episódio caso você queira perceber isso que eu falei, porque é algo que o episódio coloca, só que é tipo uma opinião própria. Eu acho mais legal você ver o episódio, talvez até rever, porque eu acho que daí você pega esse ponto reflexivo que o episódio quis trazer. Mas vamos falar agora do combate, da cena de luta, que daí, digamos, daqui pra frente foi só isso mais que teve. Então, a cena foi muito bem animada, tipo, o combate lá do Mob enfrentando o Mogami foi muito da hora. Porque após o Mob ter tido as memórias retornadas, o Mogami ia acabar com ele, digamos. E daí o Covinhas, tipo, já falou, esse é o Shigeo Kageyama que você não conhecia, é quando ele fica irritado. Tipo, essa cena foi muito engraçada pelo fato do Mob ter falado, aqui é perigoso, saia daqui, deixe isso comigo. Porque ele já tinha chegado nos 100% dele, tipo, o modo full apelão dele. Então foi muito legal, porque ele não era mais aquele garoto que foi derrotado lá pelo Mogami. Ele era um personagem que, de certo modo, aprendeu algo. E foi um personagem que, digamos, voltou a ter as lembranças do que ele era. E foi no modo apelão, o modo que, digamos, que ele tava com os sentimentos de um modo descontrolado, mas ao mesmo tempo controlado também. Porque ele tinha um objetivo em mente, salvar lá a garota, a Sagiri, se eu não me engano. A animação, como eu disse, foi muito bem, só que não tem muito o que falar de animação. Então eu acho que você vê e você acha, caraca, foi legal. Ou não foi tanto tudo isso, é isso que você vai pensar. Mas se você gosta de Mob mesmo, você vai falar, caraca, que animação foi essa? Foi o clima da primeira temporada, quando o Mob tá apelão, então tipo, é isso que você vai pensar se você gosta. Mas então, durante a batalha foi legal porque não foi só uma cena, tipo uma luta de anime shounen. Foi uma luta que tinha algo em mente, como eu falei, o Mob queria salvar a garota. Então teve um ponto de reflexão, porque durante a luta você via o Mob contra aqueles espíritos paranormais, aquele espírito das pessoas que já morreram, daquele mundo cruel, de certo modo, que eles viviam, que eram vozes de grito. Então o Mob, passando por tudo isso, ele pensou, será mesmo que eu vou conseguir exorcizar todos eles? Isso foi algo legal, até que ele ouviu o pedido de socorro da Sagiri, e isso o motivou e ele conseguiu daí se libertar de certo modo e conseguiu derrotar todos os espíritos. Isso foi algo legal e foi, acho que, algo que você percebeu assistindo. Então daí, já falando do final, o Mob, ele acordou, porque ele conseguiu voltar pro corpo dele, e daí ele acordou lá. Só que daí o outro lá, o Mogami, ele disse que vai observar as escolhas do Mob de longe, vai ver o progresso dele. Isso foi legal, só que daí aquele outro paranormal que ajudou o Covinhas a entrar lá, acabou capturando o Mogami. Então, o que será? Porque eles não iam colocar um personagem assim aleatório do nada. Esse personagem pode ser que ainda apareça na temporada, pode ser que tenha algum, digamos, perigo, porque afinal ele capturou um espírito que era forte. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas sobre a garota, ela conseguiu acordar e foi legal, porque, tipo, ela lembrava do Mob daquele mundo cruel que ela fazia aquelas crueldades com ele. Então, ver o pedido de desculpa dela, tipo, de certa forma foi satisfatório, foi sincero, foi legal, porque a gente viu que era um pedido sincero dela. Então, depois o Mob falou que ele não há problema, que ele aprendeu algo com ela e com o Mogami, que as pessoas podem mudar. Então não só ele mudou naquilo, como todos em volta podem. Então foi algo legal que só assistindo você entende. Mas eu tinha que destacar esse pedido de desculpas dela. O Reigen, nem tenho o que falar, tipo, o cara é aquele charlatão, só que a gente gosta. Porque cada hora ele tem uma desculpa, tipo, por que ele não ganhou o prêmio? Afinal, eles exorcizaram a garota. Então, ele não quis porque ele ia ter que assumir a responsabilidade, provavelmente, dos feridos.
Então, tipo, ficou muito boa e engraçada essa parte. Ainda mais que ele falou, eu confio no Bob. Ele falou que ele confia no Bob. Então, tipo, ficou muito bom. Ele só queria ver, porque ele, de certo modo, sincero, ele sabe que o garoto vai conseguir. Então foi engraçado essa cena falando, eu não vou sair daqui, eu quero ver esse garoto acordar, porque eu confio nele, eu ainda posso usar mais dele. Então, tipo, ficou muito boa essa. Tanto que ele falou, o Bob é um idiota, tanto que ele confia em você pra cuidar do corpo dele. Sério, foi muito engraçado essa parte. O Reigen é, como muitas pessoas acham, o melhor personagem desse anime. Só que o que acontece então? Porque se eles não pegaram o prêmio, o que acontece? Quem recebeu esse prêmio? Então, o pai da Asagiri, que havia sido hospitalizado, ele deu esse dinheiro pra alguém, pra fundação lá daquela igreja da colega do Bob. Porque ela quer transformar um mob em um idol, ou em uma estrela cultural, uma estrela religiosa, tipo isso. Então acontece que eles estão fazendo um site, tipo de doações, tudo para aquela igreja se reerguer. E o pai da garota viu, e como deve ter batido a identidade com o que a Sagiri falou, a idade, o porte do garoto, então daí ele fez a doação para aquele site, achando que era do mob, e de certa maneira é, porque a garota quer transformar mesmo o mob em um idol. Então, tipo, ele agradeceu, muito obrigado, aqui está o prêmio, você me ajudou bastante. Então, tipo, eles receberam uma fortuna, porque o cara era rico. Então, sério, tipo, aquele plano lá da igreja deu certo, porque receberam uma boa grana. Agora, o problema é, como é que eles vão transformar o mob em um idol? Que foi algo dos episódios primeiros. Vai ser algo muito engraçado. Mas a própria Sagiri, ela gostou do mob, por mais que ela tenha feito aquelas crueldades. A gente não sabe se ela fez porque essa é a personalidade dela ou se ela fez porque ela estava sendo manipulada também pelo Mogami. Então a gente não sabe ao certo, mas a gente viu que ela tá apaixonadinha pelo mob, ou pelo menos tem um crush nele. Então foi algo legal isso. Mas acho que era isso pra falar do episódio 5 de Mob Psycho. Foi um episódio, como eu falei, foi um episódio de reflexão, porque a gente viu o protagonista, de certo modo, se defendendo, depois ele teve as memórias de volta dele, só que ao mesmo tempo aquilo mudou, porque como o espírito lá falou, ele vai ter essas lembranças, esses traumas no corpo dele pra sempre. Esses 6 meses vão ficar na mente dele. Então isso vem ao caso naquela cena que o Mob tá tomando aquele copo de refrigerante, provavelmente, ele meio que dá uma esmagada e volta o copo. Será que aquilo não é um indício que a personalidade dele mudou um pouco? Porque, como eu falei, desde o primeiro episódio dessa segunda temporada, ele já vem mudando. Ele já vem pensando se ele pode usar os poderes mesmo, se ele seria punido se ele usasse os poderes dele contra uma outra pessoa, se ele usasse os poderes para bem próprio, se ele tem que se defender. Então, eu acho que isso que aconteceu vai mudar ele daqui pra frente. O Mob vai ter uma opinião mais forte e talvez se ele comece a usar os poderes. Mas isso é uma opinião minha e que a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. Mas para todo caso, me diz aí o que você achou desse episódio. Eu achei sensacional, sério. Foi muito, até de certo modo, engraçado. Desde o começo até o final, o anime em si, ele manteve o clima mais sério, porque era um clima sério, era um clima que você torcia para que ele se defendesse. Ele se defendeu, mas ele voltou a ser o que ele era. Ele, Dodge em si, teve uma animação boa, a gente viu o Mob com um design muito bonito, eu quero deixar isso claro, ficou muito legal. E, tipo, foi o modo apelão dele. Só que passou em 100%. Tipo, ele quebrou o receptáculo dele e atingiu um nível maior. Como o espírito lá paranormal falou. Então é isso que habita em você. Tipo, isso é algo que a gente não pode falar porque a gente não sabe o que é ainda. O que a gente pode falar que é os sentimentos do Bob, é a alma dele. A gente ainda não sabe ao certo o que é. Mas me diz aí o que você achou desse episódio de Mob Psycho. Me diz aí nos comentários, compartilha o vídeo, dá like, se inscreve no canal que ajuda bastante. E é isso. Por enquanto foi um episódio que eu achei legal de destacar a mudança do protagonista, como essa segunda temporada vem sendo melhor. Eu diria que em tudo eles vêm melhorando, só talvez a abertura continua no mesmo nível, não dá pra dizer que uma é melhor que a outra porque ambas são boas. O encerramento foi bom, mas era isso até o momento. O próximo episódio a gente vai ter que esperar pra gente ver o que vai acontecer, quem será que vai aparecer. Porque eu queria que aparecesse mais lá daqueles colegas do Bob lá, do irmão dele. Eu queria mais disso. Ou aquele personagem loiro que ainda não apareceu nessa segunda temporada. Vamos ver quando eles vão aparecer. E quantos episódios serão, talvez, de Mob Psycho? Eu ainda não sei. Será que vão ser 12 ou será que vão ser 24?
Bom, ainda não dá pra saber, mas muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?